O evangelista vai estar trazendo a palavra ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos estar adorando o Senhor Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como noite que sobe as águas, como abrigo no deserto, e como fecha que acerto ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
Glória a Deus, amém, amado? Glória a Deus, amada, glória a Deus. Chamar o evangelista para cá, em nome de Jesus. Amado, ouça o que eu vou falar. Você que está nos ouvindo também. Quando você faz parte de um ministério, e esse ministério, ele tem um dia de cultuar a Deus, e você não vem cultuar a Deus. Você que está assistindo, você que faz parte de um corpo em algum lugar de Cristo. Quando você não vem, ou você está cultuando algo, seja direto ou indiretamente, você está cultuando algo, neste momento, alguém que faz parte do ministério, seja aqui, seja em qualquer lugar. Se é o dia de cultuar o Senhor e você não vem cultuar, você está cultuando algo, e é idolatria. E Deus, Ele não tem prazer na idolatria, porque alguma coisa está roubando aquilo que é de Deus. Amém? Então abra o teu coração, você que vai estar aqui ouvindo, você que vai estar pela internet, que o Espírito Santo vai falar através do seu servo, ao qual Ele deixou a igreja para isso, para a edificação do corpo. E você veio ser edificado através do evangelista, como Deus diz na sua palavra, para pastores, evangelistas, mestres e profetas e apóstolos. Pai, aqui está o teu filho que veio edificar a tua igreja. Pai, a tua igreja que entende nesse tempo, nesse momento, que era um momento de vir te cultuar. Aqueles que não pôde, Senhor, indiretamente ficou cultuando, meu Deus, ali enfermidade, vendo aquilo ali incomodar, e vendo e falando e murmurando, mesmo assim diretamente está cultuando também. E nós te pedimos, aqueles que indiretamente queriam estar te cultuando, traz para a tua presença, para ouvir a tua palavra. E aqueles que aqui estão, Senhor, usa o teu filho para falar de uma forma poderosa ao nosso coração. Essa é a nossa vontade. Toma cada ofertante, cada dizimista. Abençoam aqueles que têm prosperado essa obra, no nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Eu saúdo os amados irmãos com a santa, gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui nos deliciando através da adoração, através das orações, através dos clamores que foram feitos, outros clamores que foram feitos. Nós perdemos ali um pouco a qualidade do áudio, mas nós retornamos. E retornamos na melhor parte que é na hora da palavra, amém? Eu quero manter bastante o equilíbrio para estar compartilhando com você o que veio ao meu coração, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo de número 19. Grato a Deus pela presença daqueles que estão bem longe no corpo, mas presente no espírito. O nosso coração transborda de saudade e ao mesmo tempo de alegria em ter desfrutado aqui em dias anteriores da presença do nosso vice-pastor-presidente, pastor Júnior, que veio fazer aqui a consagração da diaconisa Leise e diaconisa Rayane, né? Hoje ambas são hoje reconhecidas pelo nosso ministério missionária, não é mais diaconisa, agora é missionária Leise, missionária Rayane, né? A nossa intercessora, a irmã Edith, né? A nossa missionária também, a irmã Assunção, a nossa pastora também, a amiga irmã Itana, que vocês possam ser alcançados pela a presença do Espírito de Deus, onde quer que vocês estejam, amém? E eu acredito que esteja cultuando ao Senhor nesse momento, amém? Eu queria que você lesse comigo no livro do Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 5 a seguir, que diz assim: Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura,
E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Quando viram-no, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime achei nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência, e disse a Jesus: de onde és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Ou seja, não me falas nada? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Disse então Pilatos. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltares este, não és amigo de César. Qualquer que se fizer rei é contra César. Amém? Abaixe sua cabeça e ore comigo, querido Deus. Pai, nesse momento eu me coloco na tua presença como servo, como instrumento do Senhor, para te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa usar essa estrutura que é feita de pó, que é feita de barro, mas dentro de si tem a essência do teu Espírito, porque foi o Senhor que colocou. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, enquanto eu estiver ministrando, Senhor, que a mente de Cristo venha descer sobre a minha mente, sobre a minha vida, e que eu possa com clareza transferir, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e que a minha alma seja edificada, e que a alma daqueles que se encontram aqui presentes também encontre edificação, e seja fortalecido pelo poder da tua palavra e do Espírito Santo. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Sente glorificando a Deus. Irmão, às vezes eu fico me perguntando se eu estava desviado ou eu me converti agora, porque muita coisa mudou na minha cabeça. E eu agradeço a Deus que Deus permitiu que esse tempo chegasse, para que houvesse a metanoia, a mudança de pensamento, ou seja, a mente de Cristo em nós, amém? É lamentável dizer que nos dias atuais, existem muitas mentes que estão com microcefalia, que estão com mal de Parkinson, existem muitas mentes que perderam até a consciência, até a mente. Mas nós glorificamos a Deus que no dia 31 de dezembro nós colocamos o propósito em nosso coração em buscar a mente de Cristo no ano de 2025. E quando nós colocamos esse propósito em nosso coração, em buscar a mente de Cristo, Deus ele abre de uma forma extraordinária a nossa mente, para que possamos entender o real propósito dele para a sua igreja, para os seus servos, para todos aqueles os quais ele chamou e fez a promessa que faria pescadores de homens. Louvado seja Deus. Nós lemos um trecho bastante interessante, pastor Rogério. Eu fico muito tímido quando eu vou pregar, quando o pastor Rogério está presente, porque
Deus tem usado de uma forma dobrada para a glória do seu nome. E muito eu tenho sido edificado, tanto eu quanto a minha família. Eu fico um pouco nervoso, mas Deus vai me dar graça. E eu vou tentar concluir essa mensagem. Eu vou até ser fiel para com você, já dando a conclusão para que você entenda o raciocínio da mente de Cristo na minha mente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O poder de Deus. A conclusão, irmãos, dessa mensagem, ela gira em torno de um entendimento que Deus, Ele usa o tempo. Deus, Ele usa as situações. Deus, Ele usa as circunstâncias. Deus, Ele usa os seus recursos para que nós venhamos amadurecer. Aleluia, e viver realmente o real propósito, o qual Ele estabeleceu para a sua igreja. E em cima desse propósito, Deus, Ele também reservou uma virtude, o qual chamamos de poder. Aleluia, poder que vem do alto, poder que vem de Deus. Aleluia. A Bíblia nos vai dizer que uma certa mulher, aleluia, atravessou a multidão. Mulher esta que, aleluia, há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E a palavra de Deus nos vai dizer que esta mulher havia gastado todos os seus bens, todos os seus dinheiro, todos os seus recursos com os médicos, e ia de mal a pior. Até que essa mulher decide no seu coração, aleluia, atravessar a multidão e tocar, aleluia, na orlas das vestes de Jesus Cristo. E nos conta a palavra de Deus, que aquela mulher ao tocar, ao ser empurrada, ao ser chutada, ao ser escorraçada, a Bíblia nos conta, e é conhecido de nós todos, que uma mulher naquele estado, de fluxo de sangue, derramando sangue ali, era uma mulher rejeitada, era uma mulher considerada como imunda, mas aquela mulher não olhou o estado em que ela estava, porque ela precisava sentir o poder, ela precisava sentir a virtude de Jesus Cristo, porque ela sabia que chegando lá, sentindo o poder de Deus, ela seria curada. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Poder. Essa palavra poder, ela tem tido um significado muito grande na vida de muitas pessoas nos dias atuais. Porque nos dias atuais as pessoas têm vivido de status. Status também tem a ver com poder. Ela precisa mostrar que ela tem. Ela precisa mostrar que ela pode. Ela precisa ostentar. Ela precisa ser idolatrada. Ela precisa ser adorada. Ela precisa ser clamada. Ela precisa ser reconhecida. Aleluia. E Jesus, Ele trabalha em nossas vidas de uma forma tão linda. E nos ensina dizendo que aquele que quer ser o maior, sirva o menor. Aleluia. E a cultura do céu e a mente de Cristo é contra a cultura do mundo, é contra a cultura da terra, é contra a cultura da mente do homem pecador. Porque a Bíblia nos vai dizer que, aleluia, os pensamentos de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Aleluia. E os discípulos precisavam primeiro entender isso, para depois receber poder. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, interessante é que Jesus Cristo, assim como os nossos irmãos, os primeiros cristãos na era cristã da igreja, aleluia, eles iam de encontro aos leões, porque sabia que tinha uma pátria superior, aleluia, eles não fugiam dos leões, mas eles iam de encontro ao leão, aleluia, porque sabia que partindo dessa vida, aleluia, tinha uma vida superior, na presença, e do poderoso Deus. Aleluia. Nos dê a mente de Cristo, Senhor. E com Jesus não foi diferente.
Haja vista que a vida de Jesus Cristo refletiu na vida desses homens que encararam leões. Em momento algum Jesus Cristo fugiu. Jesus Cristo queria diminuir um dia dos seus 3 anos aqui na terra, ou seja, prolongar. Em momento algum Jesus Cristo desejou prolongar 3 anos e um dia. Ele foi de encontro ao propósito de Deus. E agora Jesus ele foi entregue pelos homens. Aleluia. E a Bíblia nos fala que a acusação foi porque ele disse que era o Filho de Deus. Aleluia. E mentira alguma surgiu na boca de Jesus, porque ele jamais pecou. E agora ele é levado preso, entregue a Pilatos. E Pilatos agora faz uma interrogação para Jesus, dizendo: ei, olha, o teu povo te entregou a mim. O teu povo. Tu não diz que é o rei dos judeus? Ele entregou. E nos conta a história que a multidão está de lá clamando, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos volta dizendo: olha, eu não encontrei nenhum crime na vida deste homem. E levado pela pressão dos principais sacerdotes, os quais os principais sacerdotes haviam pagado, havia ludibriado muitas pessoas ali, para estar fazendo número, para estar clamando a morte de Jesus. E um deles se levanta dizendo: olha, se tu não matar este homem, tu não é amigo de César, porque César é o nosso rei. Aleluia. Mas nós sabemos que o poder, eu não digo poder, mas eu digo ilusão, porque Deus tem poder para dar, e o diabo tem ilusão para oferecer. Mas é interessante, nós também entendemos um pouco de conceito de poder. O poder de Deus é dado para diversas finalidades. Aleluia. O poder de Deus, ele fortalece a nossa fé. Ele nos capacita para viver uma vida espiritual diante de Deus, que agrade a Deus, com propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus nos dá esperança, nos renova e transforma as nossas vidas. Porque se não houver transformação de vida, não houver conversão, não houver metanoia, mudança de pensamento, não foi poder, foi ilusão de Satanás. E nós encontramos na Bíblia, irmãos, além de poder, ilusão de Satanás. E nos conta a história que agora Pilatos, quando ouviu falar: tu não é amigo de César? Ele falou: opa, vou perder o poder, não posso. Mas ele entra de novo e fala bem assim: olha, de onde você é? Você veio de onde? Fale para mim, eu quero lhe interrogar melhor. Fale para mim, de que região você veio? E a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, ele permanece em silêncio. E agora nos conta a história que Pilatos, ele fala: você não sabe que eu tenho poder? Poder não, ilusão, né? Não é poder, é ilusão. Você não sabe que eu tenho poder de te matar, de te crucificar ou de te soltar? Aí nessa hora Jesus abre a boca e fala: oh, aleluia. Nessa hora Jesus abre a boca e fala: olha, nenhum poder você teria contra mim, nenhum poder você teria sobre mim, aleluia, se Deus não permitisse, se Deus não desse, aleluia. Eu posso até dizer aqui que aquele poder, abre aspas, que Pilatos tinha, foi até um propósito de Deus para que cumprisse a sua palavra. Mas nós encontramos ilusões. Os discípulos, quando de cara conheceu Jesus, viviam uma vida de ilusão com a mente cauterizada como a de Pilatos. Mas foi necessário Jesus caminhar com seus discípulos para ensiná-lo a forma correta e como lidar com poder, porque nem todo mundo pode lidar com poder. Lembra quando eu disse sobre status? Tem pessoas que gostam de posição, pastor. Sabia, missionária Alice? Tem pessoas que gostam de posição. Não,
Me promove aí. Eu quero, sabe o que é? Eu quero que as pessoas passem por mim e façam que nem Amã. Lembra de Amã? Tem gente, que, irmão, que gosta de poder assim, gosta de passar, que todo mundo o adore, o reverencie. Aleluia. E Jesus Cristo ensina diferente. Aleluia. Esse dia o pastor pregando aqui disse: olha, quando você for convidado para uma festa, não sente no lugar de honra, sente atrás. É difícil para a mente cauterizada, é difícil para uma mente que não tem a mente de Cristo entender isso. Ser convidado para uma festa e sentar lá no final. Ele quer sentar na frente, ele quer mostrar que tem poder, ele quer mostrar que tem elegância, ele quer mostrar que pode, que é, que faz, que foi, que... Está entendendo? Aleluia. E Jesus via isso, via essa ilusão que Satanás havia colocado. Aí ele veio no propósito de limpar, para realmente revelar o poder que do céu haveria de descer. E agora ele começa com o primeiro estágio dizendo... Jesus pega 70 dos seus que estavam com ele e manda de 2 em 2 na frente, nas cidades às quais ele havia de chegar. Aleluia. E nos conta a história no livro de Lucas, capítulo 10, vai dizer que Jesus ele fala bem assim: olha, na cidade em que chegar, na cidade às quais receberem a minha palavra, que irão através da boca de vocês, curai os enfermos, curai os paralíticos, repreender os demônios. E eles falam: como é que é isso? Só vai e faz o que eu mando e faz o que eu faço. Aleluia. E quando aqueles homens voltam para trazer o relatório, voltam dizendo: olha, nós vimos através do teu nome a Satanás caído do céu por terra, aleijados andaram, cegos enxergaram, mortos ressuscitaram. O poder do Senhor foi notório na cidade, o povo se alegrou. Ele já estava balançado, entendendo que ilusão é coisa do passado. Aleluia, agora é poder. Irmãos, e por que eu falo sobre isso? Eu quero que você entenda. As redes sociais, ela tem revelado, e eu louvo a Deus, porque o Senhor já nos deu entendimento, e a forma e a estratégia, e a forma correta como usar as redes sociais. Mas Deus também tem permitido, vou abrir um parênteses, vou falar mais uma vez. Mas Deus também tem permitido, aleluia, com que também as redes sociais mostre as ilusões de Satanás. E você precisa entender e discernir o que é poder e o que é ilusão de Satanás. O diabo tem cirandado, o diabo tem confundido, o diabo tem trabalhado, e as pessoas têm caído, as pessoas têm seguido, as pessoas têm procurado viver, não a vontade de Deus, mas a vontade do maligno. Mas Rodrigo, me responda então, porque você está transmitindo o culto online. Eu estou transmitindo o culto online, eu vou responder para você, talvez você fez essa pergunta. Já que você está falando da internet, coisa e tal, quantas pessoas desejariam estar aqui hoje, mas se encontram enfermo? E tem como a ferramenta o celular e está assistindo esse culto e está falando: Deus, me conceda uma oportunidade. Lembra que quando eu estava com saúde, quando eu estava bem, eu estava na igreja, eu estava no culto, Deus. Mas tem outras que não tem nada, não teve nada que impedisse que tivesse aqui, e hoje não está. E a gente tem visto também pessoas usadas pelo maligno, confundindo a mente das pessoas, pastor. E por isso que é importante a gente congregar. Agora que chegou os últimos dias, é importante você congregar, porque Deus ele fala abertamente, quando os santos estão juntos, quando os santos estão em comunhão, Deus ele revela os mistérios ocultos do céu, e nos direciona ao seu propósito. Aleluia. Eu não estou falando, irmãos, de pular. Eu não estou falando, irmão, de rodar. Isso não é poder. Eu poderia estar aqui falando um bocado de línguas estranhas e você não entender nada.
ou talvez alguém me chamar de maluco, porque não está entendendo. Mas o desejo do meu coração é falar duas palavras que você entenda. Você precisa viver a palavra de Deus, você precisa buscar a palavra de Deus, aleluia. Uma certa jovem a qual eu pastoreei lá na Bahia, em Birapitanga, ela colocou uma frase dizendo: Deus vai me mostrar uma igreja certa. E o conselho que eu dou para ela nessa noite, se ela estiver me vendo, me ouvindo, é: não procure uma igreja certa, procure a igreja mais próxima da palavra. Procure a igreja mais próxima, que tenha Jesus Cristo como centro, aleluia, que traga realmente a palavra genuína, que glorifique a Deus, não ao homem, oh aleluia. E Pedro tinha uma mente cauterizada, Pedro tinha um conceito de poder, de ilusão. Pedro acompanhou Jesus, Pedro andou, irmão, se tinha um camarada que não era para negar Jesus, era Pedro, até que ele recebeu poder. Até quando ele recebeu poder? Pedro andou por cima d'água com Jesus. Pedro viu Elias, Pedro viu Moisés e viu Jesus sendo transfigurado no monte da transfiguração. Pedro participou da sua sogra sendo curada e servindo Jesus. Pedro viu coisas sobrenaturais vindo da parte de Deus, mas não conhecia o que era realmente poder dentro de si. Pedro nesse período ainda não conhecia o que era poder, porque o poder, irmãos, nos dá. Eu vou revelar umas características de quem tem poder. Preste atenção, ei, você que está me ouvindo em nome de Jesus, você que está aqui dentro, você que está lá fora, você que está em casa, você que está nas redes sociais, ei, deixa eu dar umas características de quem tem poder. Quem tem poder ama ouvir a palavra de Deus. Quem tem poder gosta de viver uma vida de oração. Quem tem poder não suporta ver o pecador no estado em que está e ele virar as costas. Não, ele quer ver aquele pecador, porque ele consegue já enxergar uma vida transformada na mão, na presença do Senhor. Quem tem poder, irmãos, é dizimista, é ofertante, porque entende que a obra de Deus não pode ser sustentada por os ímpios, pelos pecadores, pelos os depravados, por aqueles que difamam a igreja, mas pelos santos, que entende que foi alcançado por Ele através desse propósito. Mas quem vive de ilusão, vive de oba-oba. Quem vive de ilusão, irmão, é só pandeiro, é só o pandeiro tocar. Eu mudei muita coisa, pastor. Não que eu não goste, deixei de gostar, não é isso. Tem gente que acha: Rodrigo ficou assim, Rodrigo mudou, Rodrigo é assim. Não, é a mente de Cristo, é a mente de Cristo. Eu gosto de pular, eu gosto de rodar, eu gosto de cair, eu gosto de levantar, eu gosto de marchar, eu gosto, aleluia. Mas quando se trata em ouvir e aprender a palavra de Deus, irmãos, eu gosto mais ainda, aleluia. Meu sonho um dia é ser um pregador, mas Deus vai me dar graça. Irmãos, e a Bíblia nos fala que Pedro agora chega, quando Jesus Cristo é levado para ser crucificado, Pedro vai acompanhar Jesus, e nos conta a história que no meio do caminho alguém fala assim: ei, tu estava com ele? Ele fala: eu não estava. Ei, tu é um deles? Ele fala: não sou. Ei, eu não conheço este homem. Mateus capítulo número 26, versículo 74. Mateus 26, 74 vai dizer que Pedro fala: eu não conheço este homem. Oh, aleluia, louvado seja Deus. E agora nós vamos ver Pedro agora em outro cenário.
Agora vamos ver Pedro agora vivendo aquela promessa que Deus usou a boca do profeta Joel para dizer que eis que dos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E Pedro agora chora amargamente, nós conhecemos a história. Oh, mas ali o povo estava em Jerusalém, quando Jesus Cristo disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pedro agora, aquele Pedro que negou, que disse que não conhecia Jesus, agora é revestido de poder. Em Atos 2 ele se levanta e diz: aleluia, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja isso notório, escutai as minhas palavras. Oh, aleluia. E agora Pedro se levanta com poder e com autoridade, e cerca de 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador. Irmão, mas o inimigo também, ele tem as suas artimanhas. Eu já estou terminando. Aleluia, louvado seja Deus. Nós conhecemos muito bem a história que o inimigo, aleluia, ele também trabalha. O inimigo, ele não é preguiçoso, ele trabalha. Mas o segredo está na perseverança. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos fala que certa feita estava ali o nosso irmão Arão e Moisés diante de Faraó, foi entregar o recado que precisava. Faraó, Deus ele manda te dizer: solta o povo dele, para que possa celebrar um sacrifício, um culto, adoração no deserto, em caminho de 3 dias. Faraó: eu não solto. E nos conta a história agora que Moisés joga a vara no chão, aleluia, a vara se transforma em uma cobra, em uma serpente. Nos conta a história que, aleluia, Faraó vê aquele poder ali, aquela vara se tornar em serpente, no poder de Deus sendo manifestado ali. E nos conta a história que, aleluia, Faraó agora chama os seus magos, e nos conta a história que agora os magos também, com poder de ilusão, faz com que a vara deles também se transforme em cobra, mas o poder de Deus é maior. Nos conta a história que agora a serpente, a vara transformada em serpente de Moisés, come as cobras dos magos de Faraó, aleluia. Mas interessante, irmãos, que mais para frente vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo de número 8, 18 e 19, se não me foge da memória, aleluia, agora vem mais praga, e chega a praga do piolho, e nos conta a história que agora, aleluia, os magos de Faraó tentam transformar ali também piolho, a terra, as coisas ali em piolho, e fala assim: olha, ei Faraó, isso é o poder, isso é o dedo de Deus, aleluia, isso é o poder, isso é o dedo de Deus. Não tem como lutar contra esse poder, não tem como concorrer contra esse poder, aleluia. É necessário nós aprendermos a discernir o que é poder e o que é ilusão de Satanás. O diabo é sujo, o inimigo é sujo, e a Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, pastor, capítulo de número 8, versículo de 9 a seguir, aleluia, estava ali um certo homem chamado Simão. Simão era um homem que era muito bem estimado, era muito bem considerado pelo povo daquela região ali, Samaria, e nos conta a história que Simão, ele fazia ilusões, e as pessoas tinham ele como um homem de Deus. Simão é diferente nos dias de hoje? É diferente nos dias de hoje? O homem faz negócio sobrenatural, o homem faz, até o CPF o homem revela, até o CPF o homem revela, e a revelação custa R$1.000. Irmãos, eu estava no trabalho e um filho de um rapaz que faz parte de outra religião, sabendo que eu era crente com certeza, aí ele chega para mim e fala bem assim: eu vi passar na internet que o camarada revela, e a revelação dele custa R$1.000. Eu falei: Satanás, tu é sujo, Satanás derrotado, está entendendo? E nós temos visto isso nos dias atuais, Satanás atuando com ilusões, no objetivo de cauterizar a mente, no objetivo de desvincular, no objetivo de desviar as pessoas do propósito de Deus da salvação.
Mas nós louvamos a Deus que existe poder de Deus contra as trevas, contra as astutas ciladas de Satanás. E nos conta a história que o evangelho, os discípulos ficaram em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, enquanto os outros ficaram dispersos, foram para todas as regiões da Judéia, das regiões ali, as derredores de Jerusalém. E Filipe desce e prega a palavra, aleluia, muitas pessoas se convertem, muitas pessoas são batizadas. E agora Pedro e João, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fica sabendo que o povo lá em Samaria, aleluia, recebe a palavra do Senhor e desce. E ao chegar lá, nos conta a história que agora Pedro e João começam agora, aleluia, percebe que o povo recebeu a palavra, que o povo foi batizado, mas ainda não ouvia falar do batismo no Espírito Santo. E nos conta a história que agora Pedro e João agora colocando as mãos sobre aquele povo, orando a Deus em nome de Jesus, aleluia. Nos conta a história que aquele povo agora recebe o batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu abro parênteses aqui para chamar a atenção de algo muito interessante, já estou perto de acabar. Toda vez em que Jesus mandou, toda vez em que Jesus, aleluia, fez transparecer o seu poder, ele sempre pregava sobre o reino. A seta era sempre o reino. Vai e avisa que o reino é chegado. Vai e avisa que o reino é chegado. Vai e avisa que o reino chegou. Aleluia. E nos dias atuais, o diabo é tão sujo que a ilusão é aqui na terra. Você vai ter um carro do ano, você vai ter um avião, você vai ter muito dinheiro, você vai ter aqui na terra, você vai ter, e nós vemos que o poder que Deus nos ofereceu, foi para nós sairmos daqui da terra. Oh, aleluia. Enquanto a ilusão é para ficar aqui na terra. Eu não estou aqui fazendo apologia à prosperidade, à riqueza, não. Porque Deus, Ele sabe onde moram as nossas necessidades. Ele diz na sua palavra: eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Deus, Ele sabe do que eu e você precisa. Mas tem se levantado liderança para apresentar um poder que não é poder, que tem sido ilusão, no objetivo de afastar o indivíduo, o ser humano, do propósito e da vontade de Deus. E este homem, Simão, que era muito bem conceituado naquela cidade antes de chegar ao Evangelho, era um homem que fazia ilusão, era um homem que fazia mágica, era um homem que fazia várias obras. Nos conta a história que agora ele vê os discípulos de Jesus orando e as pessoas recebendo o poder de Deus. Ele fala: dai-me também deste poder, eu quero também deste poder, eu pago por este poder. Vocês querem quanto? Vocês querem quanto para me dar esse poder? Não sabendo ele que o poder vem pela graça, não sabendo ele que o poder vem pela uma vida transformada, uma vida convertida, uma vida santificada, uma vida na presença do Senhor. Aleluia. Aí Pedro diz: pois vejo que estáis em fel de amargura. Atos 8, 9 até o 24. Pedro falando para ele: pois vejo que está em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, que nada do que disserte venha sobre mim. Aquele homem tinha um coração avarento, aquele homem tinha um coração corrompido, aquele homem tinha até se convertido e se batizado. Isso acontece nos dias de hoje em nosso meio. Pessoas que participam de igreja, pessoas que frequentam a igreja, porque é um ambiente agradável, é um ambiente aconchegante, é um ambiente de compartilhar, né? Mas ainda não se converteu, ainda não recebeu o poder de Deus. E Simão era um desse tipo de crente dos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, existem pessoas que buscam poder para se vingar. Existem pessoas que buscam poder para se vingar. Existem pessoas que dizem até que em ser crente, ser cristão. Eu sou cristão, mas vai me pagar. Deus vai me levantar, Deus vai me honrar, Deus vai matar. Deus vai matar. Eu estou orando para Deus fazer. Deus vai. Não, esse, aleluia. Certa feita, Jesus estava prestes a ir para Jerusalém. Ia passar na cidade dos samaritanos, e nos conta a história que os samaritanos via que eles
estavam de passagem para Jerusalém, e os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, e não hospedaram Jesus ali. Não tinha, não, tem um lugar para hospedar, só para passar essa noite, nós estamos de viagem. Não, tem não. Eles perceberam que eram judeus. Só essa noite, não tem não. E nos conta a história que aquele discípulo que no futuro, aquele discípulo que recebeu o poder de Deus, chega a falar bem assim, no futuro, ali era o presente daquele momento. Aleluia, disse assim: Senhor, tu quer que a gente peça fogo do céu aí e mate todo mundo, e acabe com todo mundo? Jesus se levanta e fala: ei, psiu, não saber de que espírito eu sou? O Filho do Homem não veio matar, mas veio salvar o que havia perdido. Em breve vocês vão saber o que é poder. Aleluia, poder de perdoar, não poder de vingar. Irmão, uma pessoa que recebeu o poder de Deus, eu quero que você consiga identificar, através das pessoas que receberam o poder de Deus, as suas atitudes. Está entendendo, pastor? Eu quero que o povo entenda que eu não sei pregar, eu estou com uma dificuldade danada aqui, mas Deus está dando vitória. Você receba em nome de Jesus. Se tinha uma pessoa na Bíblia que recebeu poder, não foi ilusão, foi poder de Deus, foi José. José foi vendido, caluniado, apanhou. José passou por tudo aquilo que nem eu e você desejaria passar, e foi vendido para o Egito. Agora José vira governador, já estou acabando. E é uma crise, é uma fome, é uma miséria em toda a terra. Agora quem vira governador do Egito? José. Seus irmãos que havia feito tudo aquilo com ele, agora vai comprar comida. Para curtar a história, José se revela para os seus irmãos, porque os seus irmãos não haviam conhecido, e fala: ei, eu sou José, o seu irmão. Foi Deus que permitiu que isso acontecesse, para que nós não morrêssemos, para que nós não fôssemos destruídos. É necessário Jesus vir da nossa descendência. Deus estava no negócio, irmão. Vem, deixa eu abraçar vocês, eu amo vocês, papai ainda está vivo, manda buscar. Mas você vai encontrar nos dias atuais pessoas que vivem a vida de ilusão, dizendo que recebeu poder, dizendo: Deus vai matar, Deus vai humilhar, Deus vai destruir. Não. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ore por aqueles que te perseguem, receba poder, para que você possa perdoar aquele que te persegue. Receba poder, para você orar por aqueles que te caluniam. Receba poder, aleluia, para se levantar dessa vida de frieza, de prostituição, de iniquidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, estou acabando. Aleluia. Mas naquele dia, Mateus capítulo de número 7, 22, e eu finalizo com essa leitura. Mateus capítulo de número 7, 22 até o 24. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticam, aleluia, todo aqueles, pois, que escutam as minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem, aleluia, ao homem que é prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Homens, seja prudente, edifique a sua casa na rocha. Busque poder de Deus para viver o sobrenatural de Deus, e que as pessoas, quando passar por você, falar bem assim: quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu vejo Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Pastor Rogério, receba poder de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amado, quando nós entramos no culto com o Espírito Santo, o Espírito Santo já começa a falar desde o início ao nosso coração.
Oh, aleluia. Quem lembra que a gente falou aqui no início? Quem lembra o que nós falamos aqui no início? Lembra de Ananias, o falso profeta, que profetizava ilusão? E Deus já estava dizendo para nós: ouça o que eu vou falar. E Ele está dizendo aqui, para nós buscarmos poder, igreja. Poder. Poder. Se coloque de pé em nome de Jesus. E essa noite é uma noite que você vai falar: esse poder de filho está sobre a minha vida. Porque você Se coloque de pé em nome de Jesus. Do Altíssimo, em nome de Jesus. Glória a Porque Deus. tem muita gente seguindo a ilusão. Essa noite é pra ti, Senhor. Porque não quer buscar a mente de Cristo. Dizer: Senhor, eu quero o poder do alto. Oh Deus, aqui está a tua igreja, Senhor. Hoje eu vou Aleluia. fechar os meus olhos. Senhor Jesus, toma a tua igreja que veio a este lugar, Senhor. Tem muita gente encantado com a mentira do diabo, dizendo: não vai acontecer. Esse negócio de fim de mundo, esse negócio quando não ia pegar ouro, a prata, as coisas perecíveis. Isso é conversa. Eu vou viver, é o que eu tenho para viver neste mundo. Mas os profetas de Deus estão dizendo: está chegando a hora e que o Filho do Homem virá buscar aqueles que viveram debaixo da sua vontade. Oh, cuidado com os falsos profetas que profetizam segundo o seu coração. Mas que nessa noite você possa dizer: Senhor, me dê poder então. Me dê poder para discernir quem quer, Senhor. Meu Deus, ó Pai, viver uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de lealdade, uma vida voltada para te glorificar, Senhor. Senhor, existe um preço. Oh, Jesus. Não queremos errar. Deus nos revela quem é profeta e quem é falsos profeta. A tua palavra nos diz que Jeremias falou. Então, se acontecer o que você está falando, Deus está falando pela tua boca. Mas se não acontecer, você é um falso profeta, porque está profetizando mentira. Deus nos dê poder. Nos dê poder. Oh, poder de filho. Oh, Deus nos dá poder de filho nessa noite, ó Pai. Nos dá poder de filho nessa noite, ó Pai. Porque chegou a hora de nós andarmos sobre as águas. Joga por terra tudo aquilo que quer impedir de nós sermos filhos cheios de poder, filhos cheios de unção, filhos cheios de autoridade, filhos cheios